A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo da mistagogia do batismo, com o tema Unidade na diversidade, pecadores buscando junto a santidade. Então vamos invocar, o Espírito Santo, pedindo a Ele a comunhão entre nós e Deus. Então vamos desligar tudo e ligarmos somente a Deus, que é o nosso tesouro que está em nosso coração. Então vamos invocar o Espírito Santo rezando a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre igreja peregrina. O que vem a ser igreja peregrina? A igreja peregrina sou eu, é você e todos os irmãos. É formada por pessoas. E nós, como pessoas, somos formados em famílias diferentes, em comunidades diferentes, com costumes diferentes, com educação diferente. Então, a gente tem personalidade diferente e temperamentos diferentes. Então, há uma diversidade muito grande entre nós. Por exemplo, existem pessoas mais pobres, outras mais ricas, pessoas de idades diferentes, crianças, jovens, adultos, idosos, E também existem pessoas com muita saúde, outras já com pouca saúde, que são muitos doentes, Então, há uma grande diversidade entre nós. O bonito é que todos procuram a mesma coisa, serem libertos por Jesus Cristo. Porque toda pessoa é pecadora, mas toda pessoa tem que buscar a santidade, buscar os dons e as virtudes que Deus nos deu. Então, nós somos como diamantes brutos, a serem lapidados. E como nós seremos lapidados? Uns pelos outros. Um vai lapidando o outro, As nossas provações, as tentações, as desavenças, e muitas outras coisas, Vamos sendo lapidados uns pelos outros. E quando vamos sendo lapidados, a gente procura mais as coisas de Deus, A gente começa a ver o irmão de maneira diferente e assim por diante. Então, nós vamos procurando mais as coisas de Deus. E quando a gente começa a encontrar essas coisas, vai chegar um momento que a gente não procura mais somente as coisas de Deus, mas sim a gente vai procurar o próprio Deus. Então agora, para dar continuidade, eu vou trazer como sempre uma historinha para ter uma didática, para a gente poder memorizar melhor sobre o tema de hoje, que é diversidade, pecadores buscando junto a santidade. A história é o seguinte: na época da era glacial, muitos animais estavam morrendo de tanto frio e os porcos-espinhos estavam morrendo muito. Então eles decidiram fazer uma reunião para ver o que eles podiam fazer para evitar tanta morte da sua espécie. Então eles reuniram e chegaram no consenso que para poder ficar mais aquecidos e evitar a morte pelo frio, eles deviam se unir, ficar todos juntos para que um pudesse passar o calor corporal para o outro e assim evitar tanto frio. E foi isso que eles fizeram.
Só que o problema é que quando os porcos espinhos se aproximavam um dos outros, por eles terem espinhos, um começava a ferir o outro. Então aquele porco-espinho que passava calor para o outro, ele era o mesmo porco-espinho também que feria o que estava do lado dele. E vice-versa, todos começaram a se ferir. Então eles começaram a ficar revoltados, nervosos, furiosos e discutiram e decidiram se separar, porque ninguém aguentava mais ser ferido pelo outro. Aí separaram, mas o que aconteceu? Quando se separaram, começaram a morrer de novo. E então tiveram que reunir para fazer uma nova reunião e decidir como que ia ficar a situação deles, porque juntos eles estavam se machucando, separados estava pior porque eles estavam morrendo de frio. Então eles decidiram que era melhor eles ficarem juntos, porque iam se machucar, porém não iam morrer. E eles teriam que aprender a conviver com a ferida causada uns pelos outros, porque era necessário para que pudessem ficar aquecidos. E qual que é a moral dessa história então? A moral dessa história é assim, que na nossa vida também nós não vamos conviver só com pessoas perfeitas, pelo contrário, porque todos nós somos imperfeitos. Às vezes, quando nós nos aproximamos um dos outros, a gente acaba com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, a gente acaba machucando o outro e vice-versa. Outras pessoas também nos machucam. Mas é importante a vida em comunidade, porque se a gente se isolar, vai ser pior. A gente não consegue viver sozinho. Porque Deus nos criou para viver em comunidade, e um ajudando o outro, para que a gente possa seguir rumo à vida eterna com Deus. Então, como na história os porcos espinhos não podiam ficar separados, que iam morrer, nós também não podemos ficar separados uns dos outros, porque nós não vamos suportar. Então, por que a família é tão importante? A família é importante porque um ajuda o outro rumo à santidade, rumo a Deus. Às vezes tem um dia que você está mal, um familiar vem e te ajuda. Quando esse outro familiar está mal, você pode ajudar ele. Por mais que possa ter algum tipo de desavença, é melhor estar em união, porque um quer ajudar o outro. O calor que o outro passa é muito maior do que a ferida que às vezes ele causa com os defeitos. E Deus nos criou para viver em comunidade. Então, tanto na nossa família como na igreja, nós devemos nos unir e tentar ajudar uns aos outros, apesar dos defeitos, focando sempre mais nas qualidades, porque defeitos todo mundo tem, mas todo mundo também tem muita qualidade. Então, a gente tem que se unir rumo às coisas de Deus, rumo ao bem comum e seguir rumo ao céu também para a vida eterna, que devemos seguir sempre, então, em comunidade. Agora eu vou fazer uma leitura para a gente mergulhar e refletir nos mistérios do batismo, né? Então o Senhor Deus modelou o homem da argila do solo, soprou alento de vida em seu nariz, e o homem se transformou em ser vivo. No batismo acontece um recriar. A água é derramada para remodelar a argila do nosso ser. Amado Deus Pai, como Deus Filho, sopra o Espírito Santo, dando vida nova no batismo, a graça recebida continua até a ressurreição, agindo. Decidir seguir Jesus pela ação do Espírito Santo, fazendo a vontade do Pai, é deixar Deus ser o nosso oleiro. A comunidade é a nossa olaria. Só seremos vasos prontos depois da ressurreição. Por isso a Igreja só canoniza, declara santo quando ressuscita, quando tudo está terminado.
A paróquia é a nossa casa, comunidade de amor, escola de comunhão e santidade. A igreja está pronta, pois ela somos nós. Então essa leitura que a minha mãe fez é muito bonita, porque percebemos que, como diz a Bíblia, Deus nos criou como um oleiro modelo barro. Nós somos o barro e através da água derramada sobre nós no batismo, nós nos tornamos moldes na mão de Deus para que Ele possa nos conduzir à nossa missão, a missão que Ele deseja para nós. Então, para a gente refletir, também devemos olhar todos os nossos membros, por exemplo, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos braços, os nossos ouvidos e contemplar todos os membros do nosso corpo. Todos os membros, eles são partes diversas, porém, juntos eles formam a unidade que é o próprio corpo nosso. Assim também é a igreja, porque na diversidade ela é formada por vários irmãos, por pessoas diferentes, mas é uma diversidade que em conjunto forma uma unidade, porque a igreja é una. Então, quando a gente está caminhando, está fazendo o nosso trabalho com as mãos, a gente às vezes não para pensar como eles são perfeitos, porque às vezes andamos o dia inteiro e não percebemos a graça desse andar. Porém, quando a gente tropeça, na hora a gente já reclama, a gente já percebe que aquele órgão falhou. Se a gente está trabalhando, fazendo uma obra, nós passamos batido que aquilo ali está sendo feito corretamente. Mas se a gente erra alguma coisa, na hora a gente já percebe. Então, a gente tem que parar de prestar atenção nos problemas, porque a gente tem uma facilidade para não observar as coisas que estão dando certo, mas sim aqueles detalhes que deram errado. Então, na vida em comunidade, na igreja, também é assim. Às vezes a gente presta mais atenção nas falhas uns dos outros e esquece tantas coisas boas que a pessoa fez. Porque em comunidade, muitas vezes, a pessoa vai acertar várias vezes, mas um pequeno erro que ela fez, todo mundo já vai julgar. Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que prestar mais atenção nas qualidades para a gente poder seguir uma boa relação de forma a aceitar os outros, apesar da pessoa ser diferente, poder ter pontos de vista diferentes, qualidades diferentes, mas nós não podemos ficar focando só nos defeitos, porque se for assim, se a gente começar a focar mais nas qualidades, se torna uma relação mais leve, mais harmoniosa, e é isso que Deus quer para todos nós, né? Então, cada um que contemplou uma parte do seu corpo, por exemplo, contemplou as mãos, os pés, o seu rosto, agradeça a Deus por esses membros que Ele te deu. Agradeça sempre a Deus por tudo que você consegue fazer de bom e pare para observar todas as coisas boas que você já fez. Se você está se deixando moldar por Deus para ser uma boa pessoa na comunidade. E observando você, observe também o seu irmão na comunidade. Agradeça a Deus por tudo que Ele faz de bom, que possa ajudar a igreja, e procure deixar de lado as falhas, prestar mais atenção nas qualidades, porque aí seguiremos juntos rumo ao céu, rumo a Deus. É isso que Deus quer para todos nós. Obrigada a todos que assistiram mais esse vídeo nosso. Gostaria de agradecer de coração por você estar acompanhando com a gente. Se você está gostando desse vídeo, compartilhe com mais pessoas.
porque é um aprendizado que pode servir para outras pessoas também. Compartilhe com a sua família, assista em comunhão com os seus membros da sua igreja, porque isso pode ajudar. Então, eu gostaria de agradecer e desejar que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço.